Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje, em 27 segundos, pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo ao vivo o deputado Jutaí Menezes, ele que é o presidente estadual do PRB. A gente vai conversar com o deputado aqui sobre a atuação dele na Assembleia Legislativa. Hoje me parece que teve inclusive um projeto seu aprovado no plenário, é isso, deputado? Boa noite. Boa noite, Hermes de Luna, boa noite a todos os seus telespectadores. Hoje tivemos, sim, fomos agraciados e a compreensão dos colegas e aprovamos um projeto nosso, um projeto que inclusive surgiu de matérias, surgiu da própria imprensa, né? Que nós tivemos, a nossa assessoria teve a capacidade de colocar esse projeto em prática e nós ali na Assembleia no dia de hoje aprovamos esse projeto. De que trata o projeto, deputado? Explicar um pouquinho aqui ao nosso público. A matéria, ela se tratava justamente de uma manifestação de pessoas que têm problema auditivo, de surdos, né? E eles faziam uma reivindicação em Campina Grande que eles não tinham acesso ao cinema, porque nem todos têm a capacidade, a condição de ler os lábios, né? E aí surgiu a ideia de nós criarmos esse projeto para que os cinemas da Paraíba, eles coloquem todos os seus filmes, eles tenham a legenda, né? Seja ele filme, ainda que filme brasileiro, eles contenham a legenda. Os filmes estrangeiros normalmente já contêm legendas, é normal, mas os filmes brasileiros não têm. Então, surgiu ali no momento da votação uma tentativa, uma certa polêmica que deveria ser a nível nacional e ter uma audiência pública para debater com os artistas, com os cinematográficos, e aí, enfim. Mas nós, os deputados, foram convencidos e tivemos apenas um voto contrário e o projeto foi aprovado e vai agora para a sanção do governo do Estado. E não é algo difícil de se fazer, porque a tecnologia hoje, Hermes de Luna, você sabe que não há tanta necessidade de você digitar, porque já existe o texto, e esse texto vai para a tela. E a mudança que houver por parte do ator, se ele mudar uma coisa ou outra, o próprio áudio, você converte, hoje já existe esse sistema que você converte o áudio em texto. Então não há nada de misterioso ou venha trazer despesas maiores para as empresas que venham ter esses filmes, pelo menos filme nacional. Eu acho que a classe artística vai ficar satisfeita, né? Vai aumentar o público. Sem dúvida alguma. Pessoas que não têm a condição, estão fora desse contexto dos cinemas, podem ir para os cinemas e assistir filmes muito bons, filmes brasileiros, seja ele romance, seja ele comédia. E hoje o cinema brasileiro está em alta, não é? Muito bons filmes nacionais. Então, acho que só faz aumentar o público nos cinemas do nosso Estado. Deputado, como é que o senhor avalia a produção legislativa da Assembleia nesta legislatura? Olha, hoje eu fiz uma reclamação na tribuna da Assembleia. Talvez o deputado Ricardo Barbosa não compreendeu bem, mas a minha observação e a minha reclamação é que no dia de amanhã, nós vamos suspender a sessão para debatermos a reforma política. A reforma política está no Congresso Nacional, já temos outros horários que poderíamos debater o tema da reforma política, que aí a sociedade como um todo, a Paraíba, poucas pessoas têm um real interesse na reforma política,
como está sendo debatido no Congresso, se lista fechada, se mista, se voto distrital ou distritão, cláusula de barreira. Então, poucas pessoas têm esse interesse. Mas nós temos temas mais importantes para debatermos, como o problema da UEPB, o problema do próprio judiciário, que está fechando algumas comarcas no interior. Poderíamos estar usando esse espaço para debater esse tema na Assembleia, o problema dos policiais civis, do escrivão, enfim, tantos outros problemas que poderíamos estar debatendo, o problema da seca, o problema da transposição do eixo leste, o problema que ainda existe do eixo norte. Então, são muitos problemas que podemos debater e a Assembleia quer suspender a sessão para nós debatermos a reforma política, que poderia ser num outro horário, após a sessão, às 3 horas da tarde, e aí sim, e aí é onde a minha reclamação, respondendo a sua pergunta, é onde nós estamos pecando e estamos deixando de produzir. Eu pelo menos vou todos os dias para a Assembleia, os dias de sessão, terça, quartas e quintas, e tem terça-feira que nós não temos nada para votar. Ficamos ali discutindo o sexo dos anjos, quando não temos nada para votar, a tribuna ela é usada para discursos de eleição para 2018, quem promete mais e cumpre menos, e aí eu acho que nós deixamos de produzir mais. Eu acho que nós precisamos produzir mais, precisamos dar mais atenção ao povo da Paraíba, e aquela casa é uma casa de debate, mas o debate que traga produtividade ao nosso povo. Hoje, por exemplo, as galerias da Assembleia foram ocupadas por representantes dos policiais civis, que cobravam melhorias nos seus salários, nas suas gratificações. Você acha que isso é uma estratégia da base aliada do governo de tirar o foco dessas questões, levar para questões nacionais e deixar de lado as questões locais? Não deixa de ser uma estratégia da Assembleia, da base do governo, e aí aqui eu posso falar com muita clareza. Eu acho que a base do governo está muito ausente da Assembleia. Se os deputados da oposição não estiverem presentes, não tem sessão na Assembleia. Hoje nós tínhamos, salvo engano, 26 marcando presença, mas só tínhamos 19 em plenário para votar. Se os deputados da base, em qualquer dia, você que nos acompanha ali na Assembleia, em qualquer sessão, se os deputados faltarem 3 ou 5 deputados da oposição, não tem sessão na Assembleia. E a base do governo tem 24 deputados, 25 deputados. Então, são deputados suficientes que, se faltarem todos os deputados da oposição, ainda assim a Assembleia continua votando. A oposição já identificou os motivos dessa ausência da maioria dos deputados da base de situação? Olha, eu acho que os deputados estão esquecendo, pelo menos da situação, do compromisso que eles têm, que é de votar, de estar no plenário para votar e debater as questões da Paraíba. E termina viajando com o governador, visitas com o governador, que ele poderia ir à tarde, após as sessões, mas não, prefere estar lado a lado com o governador e esquece do seu compromisso de votar com a Assembleia. Eu sei que o deputado, ele, além do trabalho legislativo, ele tem que estar presente nas suas bases, mas o seu compromisso agora, enquanto parlamentar, é estar na Assembleia, e aí sim, na quinta-feira à tarde, fazer as visitas, tem que fazer, viajar para os seus municípios e dar atenção também às suas bases nos municípios. Mas no momento em que temos projetos para votar, medidas provisórias a serem apreciadas, como apreciamos uma medida provisória, que foi apenas uma mudança de texto hoje, para incluir os agentes penitenciários nessas gratificações, se faltasse, aí eu repito, se faltasse um deputado da oposição, não seria apreciada essa medida provisória. Uhum. Os deputados da situação, a exemplo da deputada Estela Bezerra, reclamam de que o governador, aqui o prefeito da capital, Luciano Cartacho, estaria viajando para o interior, fazendo campanha, fazendo uma pré-campanha, antecipando o debate político. O senhor está dizendo que os deputados acompanham o governador Ricardo Coutinho pelo interior do estado nessas visitas. Essas visitas são administrativas ou também
é pré-campanha, é política, a base não tem do que reclamar. Não, as visitas que o governador tem feito são visitas administrativas, né? Agora, muitas dessas visitas é para assinar ordem de serviço. E aí, na prática, não surge muito efeito, porque nós temos ordem de serviços que foram dadas há 2 anos, 3 anos, e que não saiu do papel essas ordens de serviço. E muitos desses deputados têm acompanhado para a assinatura dessas ordens de serviço. No caso do prefeito Luciano Cartacho, ele tem ido final de semana. Sexta-feira, sábado, no sábado ele esteve em Mamanguape e Jacaraú. Isso no sábado, no final de semana, que não afeta em nada a sua administração, o seu trabalho em João Pessoa. Hoje mesmo ele está em Brasília, buscando em Brasília recursos para a nossa cidade, para a nossa capital. Então, as visitas que o prefeito vem fazendo nos municípios, a convite das lideranças e entrevistas em rádios local, são convites feitos e que nós, como agentes políticos, não podemos nos afastar da população. E em Mamanguape, especificamente, nós temos produtores rurais que é atendido por João Pessoa, porque João Pessoa compra essas mercadorias, esses produtos desses agricultores familiares. Então, nada melhor do que ele estar próximo, estar perto, vendo que a população de João Pessoa, as pessoas mais carentes, estão colocando em sua mesa desses produtores rurais. Ok, deputado, deixa eu registrar aqui a audiência do Roberto Porto Chaves, da Fábia Carolino, da Luísa Helena Vitorino e do Bruno Ribeiro Chapolin, estão assistindo aqui pela internet, pelo Facebook, a transmissão aqui de um trecho dessa primeira parte da entrevista do deputado Jutaí Menezes, ele que é o presidente estadual do PRB. Daqui a pouco a gente volta, vamos trazer mais entrevistas do deputado e as informações da política de hoje aqui na RCTV, no 27 Segundos, ao vivo. Fique ligado. De volta com 27 Segundos pela RCTV. Estamos conversando hoje aqui nos estúdios com o deputado estadual Jutaí Menezes, que é o presidente estadual do PRB, Partido Republicano Brasileiro. É Partido da República do Brasil ou Partido Republicano Brasileiro? Partido Republicano Brasileiro. Partido Republicano Brasileiro, que já teve inclusive um senador da República pela Paraíba, o senador Roberto Cavalcante, que é o atual diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação. E quando ele passou lá pelo Senado, deixou sua marca. Estou errado, deputado, ou não? Está corretíssimo, está certíssimo. Tivemos um grande senador que ali deixou a sua marca, grandes projetos para a Paraíba, para o país inteiro. O senador Roberto Cavalcante e até hoje, o senador Roberto Cavalcante, ele deixou lá grandes amizades e pessoas que estão sempre buscando conselhos e orientações do senador. Ele teve uma boa amizade com foi senador também da República, vice-presidente José de Alencar. Então, é um senador, nunca deixa de ser senador, né? Uma vez senador para sempre, né? E deixou a sua marca e a Paraíba está de parabéns pelo nosso senador Roberto Cavalcante. Pois bem, vamos fazer um parênteses aqui na entrevista com o deputado Jutaí Menezes. Hoje teve sessão na Câmara Municipal de João Pessoa. Uma das discussões por lá foi a questão das homenagens que são realizadas frequentemente às personalidades. As honrarias dadas pelos vereadores de João Pessoa vêm causando polêmica. Eles não conseguem se entender e ainda tem projeto para aumentar o número de títulos para uma mesma pessoa. A quantidade de honrarias concedidas pela Câmara deixou o plenário agitado. Tudo por causa de um projeto de resolução que amplia o número de homenagens prestadas pela Casa a uma mesma pessoa. A matéria de autoria da mesa diretora veio para barrar o descumprimento do regimento interno, já que o limite de apenas uma não vinha sendo respeitado. Proposta que bate de frente com o projeto de lei apresentado pelo vereador Tiago Lucena, que visa justamente diminuir a quantidade de honrarias. Acredito que, não essa legislatura, mas e não somente João Pessoa, é uma
é uma coisa normal em outras cidades, no Brasil todo, e acredito que a gente diminuindo, a gente significa mais a honraria para aquela pessoa que está recebendo. Né? E a gente tem que seguir o regimento interno. O regimento interno hoje ele delimita em 5, mas dentro dos 5 pode ser 5 títulos de cidadão pessoense, por exemplo, e o nosso projeto ele diminui e limita mais a questão do título de cidadão pessoense, título de cidadão benemérito e a quantidade de honrarias que existe hoje são outras 24 na casa. Apesar das divergências, o projeto de resolução terminou sendo aprovado com 13 votos. Só que o vereador Lucas de Brito foi quem pôs fim às discussões ao apresentar uma emenda que agradou a todos os lados. Liberar provisoriamente para corrigir essa situação, mas liberar de forma limitada, ou seja, apenas dentro desta atual legislatura. Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio, vai valer a regra antiga de que um único homenageado pode receber 2, 3 emendas numa única oportunidade. Acho que tem que ter um processo de diálogo, sim, de diálogo com os outros vereadores, inclusive parabenizar a postura do vereador Tiago. No início ele disse, não, então vamos discutir, vamos esperar para o momento certo. Discussão sobre honrarias concedidas pela Câmara Municipal de João Pessoa. Vou perguntar aqui ao deputado também sobre essa situação lá na Assembleia Legislativa. Deputado Jutaí Menezes, registrando a audiência do Lúcio Carneiro, do Silvio, do Gilson Pereira, do Evandro Silva, da Patrícia de Cássia Barbosa, do Paulo Henrique, do Roberto Porto Chaves e do João Vitor Mendonça. Voltando a conversar com o deputado Jutaí Menezes. Deputado, a Assembleia concede muitas honrarias, muitos títulos, na sua visão, ou não? Eu acho natural o número de honrarias que a Assembleia tem apresentado, um número normal de títulos, de medalhas. Né? Eu acho que você limitar não vai alterar em nada, ou limitando o número que o parlamentar vai apresentar. Eu acho que o que deve sim é ser apreciado quem é a pessoa que está recebendo esta honraria, se de fato ela merece ou não esta honraria. Então, acho que é uma prática comum, normal, corriqueira do parlamento de honrar aqueles que merecem ser honrados. Né? Deputado, eu vou mudar um pouquinho o tom da entrevista. Como é que o PRB está se preparando para as eleições do ano que vem? Olha, nós estamos nos preparando, Hermes, visitando os municípios, conversando com os presidentes municipais. Nós tivemos agora, foi um mês atípico, né? De muitos feriados, muitas festas. Ainda tem outro pela frente. Ainda tem uma segunda-feira, né? Que você já vai pegar da greve geral agora, que aí muita gente já vai emendar, só volta na terça ou quarta-feira. Não é? E visitando esses municípios, preparando candidatos, pessoas que tenham essa disposição, com blocos no Sertão, candidatos no Cariri, no Brejo Paraibano, no Vale do Mamanguape, e para fortalecer o partido por região, porque aí nós vamos ter condição de eleger pelo menos 2 deputados estaduais, mas o nosso foco é de eleger 3 deputados, aumentar a nossa base na Assembleia e disputarmos bem para deputado federal, já que o foco hoje dos partidos, que muito se fala que vai se passar nessa reforma, uma coisa que, não, sem dúvida alguma, que irá passar é a cláusula de barreira. Então, teremos que ter fortes candidatos a deputado federal e os partidos estarão cobrando, a direção nacional desses partidos estarão cobrando muito a eleição de deputado federal. Então, vamos colocar foco nisso. O PRB, pelo menos nesse momento, ainda não há discussão para a chapa majoritária, não quer dizer que não vamos discutir. Vamos, no momento oportuno, iremos discutir quando surgirem também os nomes majoritários, candidato a governador, com quem será o candidato a governador, e aí sim, no campo das oposições, como o PRB irá contribuir e se teremos nome a apresentar para a majoritária, ou para vice, ou para o Senado, ou para a suplência de Senado. Você já citou aqui, por exemplo, o nome do ex-senador Roberto Cavalcante, que tem uma larga experiência no Senado, que é uma eleição majoritária, e dialogando com essas lideranças dentro do partido, e já estamos nos preparando para isso. Agora, teremos uma eleição difícil, sim, porque o povo
as pessoas estão desacreditadas da classe política. A política é a pior conversa que você gostaria de puxar num bar, num restaurante ou com o vizinho, a não ser aquelas pessoas mais próximas, porque ninguém quer ouvir falar de política a não ser para tratar dos assuntos de lava-jatos e tantas outras questões que estão sendo tratadas, e a política, ela virou um assunto de caso de polícia, mas estamos vendo. Não tem outra saída. Numa democracia tem que se tratar de política para tirar os maus políticos, inclusive, da cena, né? É difícil as pessoas elas entenderem isso, não é? Na hora que você vai partir para tentar convencer ou a trazer argumentos para a pessoa para isso, ela já torce logo o lábio e não quer ouvir, né? Vai ser uma eleição muito difícil e nós, e aí eu me coloco porque eu estou dentro de um mandato também, não me excluo disso, mas para todos nós políticos será difícil para levarmos as nossas ideias e dizer, olha, eu sou diferente dos outros. Quando você tem as pessoas que elas estão atentas, aquelas pessoas que acompanham o dia a dia da política, elas sabem diferenciar um do outro. Mas as pessoas o brasileiro pouco acompanha a política, pouco procura saber o que o seu parlamentar, em quem ela votou, o que ele está produzindo, o que ele está fazendo, os projetos que ele colocou. A primeira coisa que a pessoa pergunta é, o que você vai fazer por mim? O eleitor já parte disso, o que é que você vai fazer? Ela não pergunta, olha, qual foi o projeto que você colocou na Assembleia para trazer melhorias para a Paraíba? O que foi que você procurou fazer para a educação? Poucas pessoas procuram saber disso. Poucas pessoas eu sentei para pedir o voto e me perguntaram qual o seu projeto. Eu posso dizer 5 ou 7 pessoas que me fizeram essa pergunta. Mais pessoas disseram, o que você vai fazer por mim? Então, o brasileiro, ele pouco se interessa pela política, mas tem muito interesse em resolver as suas questões pessoais. Então vai ser uma eleição muito difícil e que nós teremos que ter bons argumentos para convencer as pessoas de que nós merecemos voltar para a Assembleia ou aqueles que disputam a Câmara Federal, como alguns deputados ali que estão hoje na legislatura de deputado estadual, têm a pretensão de disputa para a federal. Deputado, o senhor falou da consolidação do PRB durante esse ano. O PRB está presente em quantos municípios? Nós estamos presentes em 198 municípios. Tivemos alguns municípios que tivemos que suspender, mas já foram reativados esses municípios porque eles fizeram as suas prestações de conta à Justiça Eleitoral, à Receita Federal, porque o partido hoje ele não é tido apenas como um partido de ata debaixo do braço de um presidente. Ele tem compromisso e nós cobramos muito isso dos nossos presidentes, a organização do partido. Se ele não prestar conta à Justiça Eleitoral, se ele não fizer as suas prestações de conta, o partido é suspenso até que ele preste conta. E aí nós, da direção estadual, estamos providenciando que em todos os municípios, aqueles que não fizeram, nós estamos assumindo a responsabilidade para nós mesmos e estamos prestando contas à Justiça Eleitoral, aos órgãos competentes, para que esses municípios sejam reativados e um a um desses municípios que ficaram de fora, eles estão sendo reativados, nos preparando, para que daqui a mais ou menos uns 2, 3 meses, nós passamos, aqueles que são comissões provisórias, que são todos, passem a ser diretórios. O que foi que houve no diretório do Conde? O Wagner Assunção está pedindo aqui para perguntar. No Conde nós tivemos comissão provisória também. Na eleição de prefeito, nós tínhamos lá uma comissão provisória e que estava dialogando com todos os candidatos a vereadores. Tivemos uma reunião aqui em João Pessoa e simplesmente foi acordado com todos os candidatos, porque a discussão não parte apenas do presidente, mas com todos aqueles que disputam a eleição.
e que eles iriam definir o caminho que o partido iria tomar. E de uma hora para outra o presidente sumiu, fez um registro de ata e sumiu com essa ata, colocando em risco ali até a candidatura dos vereadores. Suspendemos, logo após a convenção, suspendemos aquela executiva e nomeamos uma outra executiva municipal que ficou ali, que findou. Nós não elegemos, com todo esse processo, não conseguimos fazer uma boa coligação, uma boa aliança para a eleição desses vereadores. Então, o que aconteceu foi justamente isso. O presidente sumiu, achou que era o dono do partido e podia negociar ou fazer negociata com o partido, e nós não aceitamos nenhum tipo de negociata com o partido. Ok, eu vou fazer mais um intervalo, pedir aqui uma licença também ao pessoal que está assistindo pelo Facebook, essa transmissão do segundo bloco, a Sandra Marrocos, vereadora, o Wagner Assunção e o Alexandre Bonifácio, que estão por aqui também pelo Facebook nos assistindo. Nós vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o terceiro bloco, conversando hoje com o deputado estadual Jutaí Menezes, presidente do PRB. Fique ligado. Voltando e já registrando a audiência de Anderson Soares, que é jornalista, Luzia Helena Vitorino, Paula Gentil, Lídia Veloso, Lúcio Carneiro nos acompanhando no 27 Segundos na RCTV, hoje entrevistando o deputado estadual Jutaí Menezes, presidente do PRB na Paraíba. Falar em presidente do PRB, o PT está se preparando também para escolher o seu presidente estadual, mas a eleição interna foi parar na Justiça. A chapa perdedora viu irregularidades e nós repercutimos esse assunto com o deputado Anísio Maia, que é do bloco de oposição aos atuais gestores do PT. Em alguns locais nós ganhamos e a eleição foi anulada. Foi acatada a liminar pela Justiça, portanto os votos foram computados e o Muda PT ganhou na Paraíba com muita tranquilidade. Portanto, aqueles que estão pregados na cadeira, que não querem entregar o poder de jeito nenhum, se preparem que vão ter que sair e o PT da Paraíba agora vai mudar de verdade. Esse recado tem nome, deputado? Eu não quero colocar nome de ninguém, quero colocar aqueles que estão pregados no poder há anos e anos e anos e que foram inclusive responsáveis pelas últimas derrotas do PT. Façam uma autocrítica, dê lugar a outro, que agora é época de mudança no PT. Foram quantos municípios anulados eles? Me parece que foi 7 municípios que foi anulado e foi acatada a nossa ação na Justiça. O voto valeu e contou e deu a nossa vitória. Por que vocês recorreram à Justiça antes de secar todas as instâncias partidárias? Porque nós não acreditamos e não reconhecemos essa direção com legitimidade para decidir um assunto dessa alçada. Porque, inclusive, o candidato a presidente é que organiza a eleição. Portanto, não precisa nem explicar por que nós não recorremos a ele. É a mesma coisa que na Paraíba o presidente do TRE fosse candidato a governador exercendo o mandato. É uma coisa absolutamente inaceitável. Portanto, recorremos à Justiça e ganhamos. E a Justiça é o local que o cidadão deve procurar no momento desse. É isso que vale. Houve a mudança real, os votos foram computados e o PT da Paraíba vai mudar sim. Nós também ouvimos na Assembleia Legislativa hoje a deputada estadual Camila Toscano, que é do PSDB. Ela disse que a oposição não está satisfeita com o arquivamento das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs instaladas na Assembleia Legislativa. Ela também falou sobre as ações na Justiça contra o governador Ricardo Coutinho. Nós fizemos todos os trâmites legais aqui dentro desta casa, ainda estamos fazendo, recorrendo ainda dentro da casa, e aí de fato, quando não se tiver mais a possibilidade daqui dentro da casa, houver de ter mais recursos, aí sim vamos recorrer à Justiça. E o empreender é outro caso, que a Justiça Eleitoral está lá com esse processo, um desequilíbrio absurdo com o empreender, um uso indiscriminado do empreender, pessoas que não tinham condições de receber, receberam, não pagam o Estado, estão em débito com o Estado, e o TRE também não julga. Então, com todo o respeito que eu tenho aos embargadores, nós
precisamos de resposta para esses processos. O parecer do Ministério Público ele é muito forte, ele é muito contundente quando fala da PPPEV, quando ele fala do abuso do poder, e de fato houve esse abuso. Nós sabemos que o Estado foi utilizado, a máquina do Estado foi utilizada sim para a reeleição do governador, e os números comprovam isso. A PPPEV ela concedeu benefícios no período de eleição, no microperíodo que chama de um mês, mais do que nos últimos 2, 3 anos. Mas o deputado Ricardo Barbosa alega que isso não desequilibrou o pleito. É óbvio que desequilibrou. Você beneficia pessoas, e não só as pessoas, mas a família dessas pessoas, e você gera a expectativa de direito para aquelas pessoas que estão nesse mesmo pensamento. É óbvio, aquelas pessoas que estavam na mesma situação daqueles que conseguiram a sua aposentadoria, por exemplo, criam a expectativa, se o governador for reeleito, eu também vou conseguir o meu. E ele fez isso com a Polícia Civil, ele fez isso com o Empreender, ele fez isso com a PPPREV. Então, houve sim um desequilíbrio do pleito, é claro, é evidente, é nítido, e o parecer do Ministério Público é muito contundente nesse sentido. Aí a deputada Camila Toscano, vamos voltar a conversar aqui com o deputado Jutaí Menezes, que é do PRB. Deputado, o senhor também é da base da bancada de oposição na Assembleia Legislativa. O senhor também tem esse mesmo entendimento da deputada Camila Toscano? Esse arquivamento da CPI poderia ser evitado? Sem dúvida alguma. Eu acho que, primeiro, a CPI ela já deveria ter sido aberta no primeiro ano. O deputado Dinaldinho foi o autor do pedido de CPI e foram mais de 12 assinaturas, inclusive deputados da situação assinaram esse pedido de CPI, uma manobra da época do presidente Adriano Galdino, que usou o regimento e aí, de forma até equivocada, criou outras 3 CPIs, já que a casa não pode ter mais do que 3 CPIs caminhando juntos. Ele criou uma CPI que até hoje nós não vimos essas outras 3 CPIs, a não ser a CPI da telefonia, que você já tem mais de um ano essa CPI, e toda semana ou todo mês se renova esse pedido de CPI da telefonia. E quais as outras CPIs que estão na casa? Nenhuma outra. Não existe nenhuma outra CPI, não teve nenhum outro andamento de CPI na Assembleia Legislativa. Foi muito frágil, e aí foi uma decisão do presidente à época e uma decisão mais equivocada ainda do presidente Gervásio Maia de arquivar o pedido da CPI do Empreender, de arquivar essa CPI, que ele poderia muito bem abrir esta CPI, reabrir essa CPI, com o discurso, novamente outro discurso. Não, nós temos mais 3 pedidos de CPIs na casa e não pode ter esses 3 pedidos. Olha, mas e o cronograma de pedidos? Então você tem que analisar o pedido, quando foi pedido. No meu primeiro mandato, uma coisa muito simples. Eu cheguei para o presidente, à época, Ricardo Marcelo, e perguntei para ele: presidente, qual o critério que se tem na Assembleia para aprovar um requerimento ou um projeto? Eu tinha um projeto que, na mudança do regimento interno, para o voto aberto. Esse projeto eu tinha colocado uns 2 meses antes de um outro projeto de um outro deputado. E o meu só veio sair depois do dele. Ele veio apresentar depois e o meu não foi. Quer dizer, o mesmo projeto, tinha o mesmo conteúdo. Não tem que critério é usado? Você não tem critério. Você não tem nada que diga que você colocou naquela data e você foi o primeiro a colocar. Então, a mesma coisa na Assembleia. O critério é simplesmente de quem está na cadeira e que tem a caneta na mão, que é a presidência da Assembleia Legislativa, e dizer que Hermes de Luna foi que apresentou primeiro e ponto final. Você não tem que argumentar mais nada, porque não existe nenhum meio, nenhum mecanismo na Assembleia para dizer quem foi que apresentou o pedido de CPI primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro ou o quarto, ou qualquer outro projeto. A oposição terá mesmo que entrar na Justiça? Eu acho que nós já perdemos tempo demais em tentar esses recursos dentro da Assembleia. Já éramos para ter entrado já há um ano atrás na Justiça para requerer o direito que nós temos de fazer essa abertura da CPI. Se o governo ele diz que não tem,
que não tem nada, que agiu dentro da legalidade, não tem por que temer esse pedido de CPI. Pelo contrário, eu acho que a CPI irá dar ainda mais legalidade aos atos que o governo praticou. Deputado, como é que a bancada de oposição tem sido tratada pela mesa diretora? O senhor falou na gestão passada que o deputado Adriano Galdino não tinha atendido um dos seus pedidos, tinha feito uma manobra e mudou em relação à gestão Gervásio Maia Filho? Não acho que mudou em nada. A prova está aí, logo no início da legislatura, o arquivamento da CPI que nós solicitamos. Não é? A crítica não é da pessoa de Gervásio Maia, mas da administração que está sendo feita, do olhar diferenciado para um ou para outro. Ali ele não é governo, ali ele não é oposição, ali ele está para legislar, para organizar os trabalhos administrativos da casa e agir dentro do regimento interno. E ele não está usando dentro do regimento. Ou quando usa o regimento, é apenas para favorecer um lado. Que aí eu posso usar o regimento como bem eu entender ou ele interpretar. É como um bom advogado que você é o uso da famosa hermenêutica, não é? Então, é isso que está acontecendo. Deputado, a oposição enfrenta outras dificuldades dentro da Assembleia, além da instalação da CPI, por exemplo, os outros projetos normais, iniciativas do deputado da oposição, a bancada sente dificuldade de tramitação ou não? Não, os projetos, eles tramitam muito bem. Agora, eu reclamo muito, os deputados reclamam muito, são dos requerimentos na hora que chegam por parte do governo. Né? Pedido de urgência, urgentíssimo, você ter, numa única sessão, você ter 4 medidas provisórias de pedido de urgência urgentíssima para você votar numa única sessão. Para você ter 4 pareceres ali de Constituição e Justiça, como que você analisa esse processo? Você na hora. Na hora. Você não analisa o processo. Nós temos o famoso parecer oral. Parecer oral, vocês não, eu aprovo pela Constituição, só um ou 2 deputados que dá esse parecer, e você pode observar que nenhum deputado da oposição dá parecer oral na Constituição e Justiça na hora, pelo menos em plenário. Nenhum. Mas isso porque não é encaminhado o projeto para ele? Para o deputado da oposição? Na hora? Assim. Porque sabe que o deputado da oposição vai procurar analisar se aquele projeto está dentro do pedido de urgência urgentíssima, que nunca está. O governo encaminha um dia antes esse pedido de urgência urgentíssima, que não passa em comissão, não passa nenhuma análise para nós votarmos. Eu tive há uns 15 dias atrás, e uma dessas medidas provisórias falava de algumas isenções, e eu fui procurar as mudanças que o governo estava fazendo. Em alguns artigos você não encontrava. Eu tinha dificuldade de localizar as mudanças nos artigos que o governo estava alterando aquela lei. Eu buscava a ajuda da equipe técnica da Assembleia, a própria equipe técnica, aqueles que têm o manejo do dia a dia dessas alterações, eles também tinham dificuldades em buscar onde o governo estava alterando aquele artigo, aonde ele estava acrescentando esses artigos. Então, é difícil nós analisarmos esses projetos, e alguns projetos até benéfico para o Estado, benéfico para o empresário, mas que nós não temos nenhuma condição de aprovarmos esse projeto, 4 medidas provisórias em uma única sessão, e sem nós termos a condição de discutirmos. E aí entra a discussão que o plenário é soberano e que diz que vamos limitar aqui o número de 2 de um lado, 2 do outro para discutir. Ali é uma casa de discussão, uma casa de debate, e querem limitar até o mesmo debate. Ok. Deputado, a gente vai para mais um intervalo e voltamos em seguida com o 4º e último bloco do 27 segundos ao vivo. Hoje aqui entrevistando o deputado Jutaí Menezes, presidente do PRB na Paraíba. Fique ligado.
De volta com 27 segundos, quarto e último bloco do programa. Uma discussão que está rolando na Assembleia Legislativa nas últimas semanas é a questão da redução do número de comarcas, um projeto que seria de iniciativa do Poder Judiciário e passaria pela Assembleia. Deputados que têm bases no interior do estado estão reclamando muito desse déficit de magistrado nas comarcas, especialmente em regiões como o sertão do estado. Esse é o caso do deputado Jeová Campos, que é do PSB. Criaram uma figura chamada juiz auxiliar, que não tem vara criada. E aí são total 47 entre João Pessoa e Campina Grande, porque os juízes querem ficar aqui na área mais, melhor de se viver na Paraíba. Aí não quer trabalhar em Coremas, não quer trabalhar em São João do Rio do Peixe, em Bonito de Santa Fé, na região do Vale do Pinhacó. Aí vamos fechar as varas, vamos anexar as comarcas. Eu, sinceramente, vos digo, não há condição nenhuma de aceitarmos essa realidade. O que o tribunal precisa fazer, toda vida que você faz a nomeação para um juiz ser auxiliar de um outro aqui, ele está sendo promovido para ser juiz de segunda instância. Se aumenta a remuneração deles, não se aumenta a remuneração, como detalhe, fica as vagas todas lá do sertão da Paraíba, dos rincões da Paraíba, ociosas, sem magistrados. São 47 magistrados entre João Pessoa e Campina Grande, como juízes auxiliares. Isso tem sentido? Aí não tem juiz em Bonito de Santa Fé, não tem em Curemas, não tem nas outras regiões do sertão. Falta administração do Tribunal de Justiça? Eu acho que não é questão de faltar administração. O tribunal não pode fazer isso. Eu não posso atribuir isso aqui a um magistrado. Não posso atribuir ao presidente Joás, que eu conheço, é um homem que tem compromisso com a advocacia, porque foi advogado, é juiz na cota constitucional dos advogados, é magistrado, presidente do tribunal. Agora, não podemos transformar o Tribunal de Justiça em João Pessoa e Campina Grande. Está aí a queixa do deputado Jeová Campos. Já o deputado Ricardo Barbosa, que é do PSB, cobra do partido a uma definição sobre o nome que será apresentado para a sucessão do governo do estado. Ele acha que não passou da hora, mas já está tempo de discussão interna sobre essa estratégia. Eu acho alguma incongruência no daquele discurso de eleição de 18 só em 18, porque a gente sabe que na Paraíba, no Brasil, mas na Paraíba com muita propriedade, acaba a eleição, já está se tratando da outra. Eu não acho que seja tarde para o início da discussão, mas acho que está chegando a hora, que já é oportuno, o partido começar a discutir. Não, eu vou ouvir o partido, nós temos um comando, temos uma direção, o governador Ricardo Coutinho tem, além do comando, a legitimidade de conduzir esse processo, afinal de contas, é a sucessão dele, e não apenas pelo fato de ser a sucessão dele. O governador Ricardo Coutinho, eu vou falar daqui a pouco, farei um pronunciamento na Assembleia sobre esse processo que tramita, essa ação que tramita no TRE, que pede a cassação do governador, farei um discurso escrito sobre esse tema instantes atrás e estarei publicando nas redes sociais. O governador Ricardo Coutinho, além da legitimidade formal, ele tem a legitimidade desse legado extraordinário que ele deixa a Paraíba, uma das maiores, mais operosas, mais exitosas gestões de toda a história da Paraíba, porquanto é natural que ele assuma o comando e a direção desse processo. Está aí o deputado Ricardo Barbosa, e você viu aí na sonora do deputado que ele fala que ele faria logo em seguida um discurso sobre o prosseguimento do julgamento da AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, pelo TRE, que acabou acontecendo ontem, com 3 votos contra 1 pela não cassação, pela manutenção no mandato do governador Ricardo Coutinho e da vice-governadora Lígia Feliciano. No discurso a que Ricardo se referiu, ele contestou o parecer do Ministério Público Eleitoral e alegou que o governador agiu com toda a legalidade possível para conceder os benefícios através da PBPrev aos servidores que estavam dentro dos parâmetros exigidos pela legislação. Deixa eu voltar a conversar com o deputado Jutaí Menezes, primeiro para saber dele se ele está acompanhando lá na Assembleia também essa discussão, é muito forte internamente lá na Assembleia, dessa redução do número de comarcas no interior do estado, deputado. Sim, estamos acompanhando. Foi aprovado hoje um requerimento para uma sessão especial em conjunta e seria uma audiência pública também. E aí, trazendo para você, seus telespectadores, que já está agendado para amanhã, às 11 horas da manhã,
na presidência com o desembargador Joarde Brito, uma comissão de deputados estaduais que irão discutir essa problemática no Poder Judiciário. Agora, é bom lembrar que o governo do Estado, ano a ano, vem reduzindo o duodécimo dos poderes. E aí, o duodécimo do Poder Legislativo, do Judiciário, entra aí o Ministério Público, Tribunal de Contas, e o problema maior hoje se encontra no Tribunal de Justiça, né? Sem poder dar o reajuste para o servidor público do Tribunal de Justiça, sem poder dar condição de trabalho a essas comarcas, e aí alguma medida tem que ser tomada. Alguma coisa o desembargador ou aqueles que administram o Tribunal de Justiça, a nossa justiça na Paraíba, precisa fazer. Você não tem como, o lençol é curto. E o governo, a cada ano, vai encurtando mais ainda. Isso se reflete, você está vendo aí o reflexo hoje da OEPB, que daqui a um tempo, daqui a mais um ano, se medidas não forem tomadas, nós vamos perder a OEPB. E aí, o reflexo hoje é a Justiça fechando essas comarcas. Mas os poderes não têm autonomia? Não são interdependentes? Deveria ser, mas na Paraíba não está sendo assim. O duodécimo está sendo cortado. Desde o primeiro ano de governo, desde o governador Ricardo Coutinho, nós estávamos na sua base, ele cortou 0,5 de todos os poderes, dizendo que iria retornar. No ano seguinte, ele não, além de não voltar o que ele cortou, de não voltar ao cofre dos poderes, ele reduziu ainda mais. E não estávamos falando em crise. Quando se fala hoje em crise, aumentou ainda mais o corte no duodécimo do poder Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros. Então, eu acho que o governo precisa rever as suas decisões de corte, aonde ele deve cortar. Tem que se ter prioridades. E o Tribunal de Justiça é uma prioridade. E nós não podemos cortar da segurança, da educação, da saúde. E a justiça, se você corta, você está tirando um direito do cidadão. Deixa eu registrar aqui a audiência do Adalberto Ferrari, que está nos acompanhando, também do blog Recordar Faz Bem, e ele está dizendo que o Bira Delgado está com um grupo de forró representando a Paraíba numa turnê em Paris e está acompanhando o programa pela internet lá de Paris. É um telespectador luxuoso, viu, deputado? Então, estou sendo privilegiado. Privilegiado, com certeza. Agora, deputado, voltando aqui um pouquinho ao tema do seu partido, o PRB, o senhor disse na semana passada, numa entrevista, de que iria ter uma conversa com o prefeito Luciano Cartacho para que o prefeito definisse realmente essa sua estratégia. Ele é ou não é pré-candidato? Porque ele tem dito que não é pré-candidato, que está apenas em ano administrativo. O senhor já teve essa conversa com o prefeito? Não, eu ainda não tive. Eu vou estar marcando com ele para a próxima semana esta reunião. Eu tive com ele algumas inaugurações, algumas visitas, mas eu acho que esse tipo de conversa é uma conversa que nós temos que ter muito aberta, muito franca, e em visitas, em inaugurações ou em outros lugares não é oportuno. Eu acho que tem que se fazer isso. Já estou agendado com ele para a próxima semana, ter essa conversa, irei conversar com ele, o presidente também do seu partido no município, Lucélio Cartacho, para que nós tenhamos essa definição. É o que falou o Ricardo Barbosa. Isso. Não adianta nós ficarmos querendo cobrir o sol com a peneira, que não é verdade. Quando eu vou no município, eu vou discutir o quê? O sexo dos anjos? Não, eu vou falar de política, do projeto político que o partido tem, o que nós estamos planejando para o nosso partido. Uhum. O prefeito não saiu daqui para Patos para comer bode no Mercado Central lá de Patos, né? Foi o irmão dele, né? Foi o Lucélio que estava... mas ele esteve lá também, passou por lá, pelo mercado. Sem sombra, não tenho dúvida disso. Se numa conversa com o prefeito de Naldinho em Patos, a discussão passou pela eleição. Se Romero foi em Patos, como foi também Romero em Patos, teve naquele jantar ou no almoço a discussão sobre o projeto para 2018 das oposições. E é natural, é comum, porque eu vou esconder isso
do seu público, eu vou esconder isso de alguém. Eu acho que não é demérito de nenhum gestor dizer, nós estamos trabalhando sim, o meu foco está na administração, está na gestão, sim, mas eu sou um agente político e tenho que discutir o que eu posso fazer, eu como prefeito, eu como deputado, qual o projeto que eu tenho, chegando a ser governador, o que eu posso oferecer ao povo da Paraíba. E ele tem o que oferecer ao povo da Paraíba. Ele tem o que oferecer aonde ele for aqui no estado. Então, eu acho que tem que ter, assim, essa franqueza, esse diálogo. A pergunta que você me fez, fizeram para ele numa entrevista e a resposta que ele deu foi que talvez eu estivesse um pouco precipitado, não é? Mas eu acho que não estou precipitado, não. Eu acho que o meu eleitor quer saber também, vem cá, Luciano Cartacho é candidato ao governo ou não é? A definição até de onde o partido vai, né? Para onde o partido vai, né? Correto. Eu acho que clareza precisa existir. O deputado Bira Delgado está confirmando aqui que está em Paris lá nos assistindo, viu? Então, um abraço aí ao Bira Delgado. Representando a Paraíba, né? O grupo Forró Paraíba Feliz. Está numa turnê lá pela Europa. Sucesso aí, Bira, direto da Europa, participando e interagindo conosco. E lá a eleição está quente, viu? É verdade, é verdade. Lá a eleição está quente. Também um abraço para a Lúcia de Fátima, que está nos acompanhando. Agora, deputado, o senhor vai ser candidato a deputado federal no próximo ano? Já está definido? Olha, o partido, a nível nacional, estive com o presidente nacional do nosso partido. Aqui eu venho discutindo com os presidentes municipais também, a executiva estadual. O meu nome está posto, sim, como pré-candidato a deputado federal. Estamos buscando esse espaço e estamos a cada dia amadurecendo, estamos encontrando esse espaço para a disputa à Câmara Federal e só em 2018, sim, aí sim, na convenção, após convenção, nós poderemos dizer que somos candidatos. Até então, estamos colocando o nosso nome, até para não infringir a lei, estamos com um pré-candidato. Ok. Deputado Jutaí Menezes, obrigado pela entrevista aqui no 27 Segundos na RCTV. Eu que agradeço a você, Hermes de Luna, agradeço a todos da RCTV, deixando meu abraço aqui para o nosso querido senador Roberto Cavalcante, nosso amigo Alexandre Jubé e todos aqueles que estiveram conosco, a sua equipe que aqui está até esse momento. Meu abraço para todos vocês. Registrar também a audiência do Bispo Clóvis, do Nilvaldo Dias, Anderson Soares, já falei também por aqui, do Alberto Alves, que estavam nos assistindo também, assim como Silmar Ramalho. Mais uma vez, muito obrigado à audiência de todos os telespectadores. Amanhã estou de volta, 9 da noite, aqui com 27 Segundos, ao vivo na RCTV.